Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. A gente começou a se reunir no começo de 2010, tínhamos já um desejo em comum de fazer um livro, até porque o livro a gente, ao longo do curso, não tivemos oportunidade de fazer. Fizemos matérias para jornais impressos, revistas, rádio, TV, né, linguagem de vídeo, mas o livro-reportagem, que também é um produto jornalístico, a gente nunca tinha feito. Então, a gente já tinha o nosso produto definido e a gente precisava ainda do tema. Então, a gente se apoiou inicialmente muito em mulheres, a gente queria esse recorte de gênero, inspirados principalmente por causa do professor Solazzi, que deu aula pra gente de antropologia no 3º ano, e falou muito sobre um livro chamado O Gênero da Dádiva, que explora muito assim, essa atuação das mulheres na ciência. Então a gente tinha essa intenção de pegar as mulheres como algo diferente, até porque é um grupo feito por uma garota e 3 garotos, então seria um desafio pra gente. E a gente também usou o recorte de poetas, que foi uma consequência natural do que a gente queria, né? Primeiro a gente se apoiou muito em cultura, pensando em falar sobre mulheres artistas, então pegar mulheres de vários campos da arte. Mas como a gente estava muito focado em recortar cada vez mais o nosso tema, a gente acabou optando por poetas. Uma parte muito importante para o nosso projeto também foi a escolha da história de vida como metodologia. A gente já tinha experiência na história de vida aqui no núcleo de pesquisa Memórias do ABC da faculdade. Então a gente definiu que as nossas entrevistas seguiriam essa base. A gente iria se encontrar com as poetas, de preferência na casa delas, levar uma câmera, gravar tudo o que acontecesse, fotografar também. E a entrevista, assim, resumidamente, é a pergunta: como foi sua vida? E aí também vem a questão, que tipo de texto que a gente vai ter nesse livro? Então a gente procurou buscar bastante influência, na verdade, de livros voltados aí ao New Journalism, né, que é um estilo de texto, é um texto jornalístico, mas que traz muitas características também da literatura, como o livro A Sangue Frio do Truman Capote, dentre outros. Então a gente buscou essas referências para deixar um texto bem mais atrativo e que na verdade são histórias, né? E contar histórias com esse estilo a gente achou que seria bem legal. A gente flertou bastante com o Gonzo também, né? A gente, quando fosse preciso, a gente resolveu não se omitir como personagens nessa história. E o New Journalism, ele tem tudo a ver com o nosso assunto também. A gente está falando de gente que é louca por literatura, então nada mais natural também do que usar literatura no nosso texto jornalístico. Foi um casamento perfeito. Foi. A nossa pesquisa bibliográfica, a princípio, ela foi bem básica. Nossa primeira atitude foi na biblioteca e tentar descobrir as coisas mais básicas de literatura e de poesia. Então a gente chegou a ver um pouco sobre o que é poesia, o que é poeta, qual é a diferença entre letra de música e poesia, e também um pouco de linguística para a gente tentar entender quais as formas de expressões e que importância a cultura tem nisso, e o histórico de educação familiar e também de onde essa pessoa vem também é sempre muito importante. E isso, de alguma forma, acabou definindo quais poetas escolher depois, um pouco mais tarde. Poeta é um poeta porque ele escreve poesia, e o cara que escreve música é diferente porque ele é músico, ele não se apresenta como poeta. Então a gente conseguiu alguns direcionamentos bem bacanas, apesar da nossa pesquisa bibliográfica ter sido bem básica. Uma das definições bacanas que a gente acabou encontrando ao longo da pesquisa e também de algumas entrevistas com especialistas foi a diferença entre poeta e poetisa. Na verdade, poetisa não é errado, inclusive é um termo certo e até aceito pelas pessoas, pela sociedade em geral. Mas as próprias poetas, inclusive as mais antigas, as mais experientes, elas gostam de ser chamadas de poeta.
Inclusive, algumas escritoras mais famosas, elas se dizem poetas justamente porque a literatura ela não tem gênero específico de escrita, né? Aquilo que tá no papel. Então, o grupo, depois de uma pesquisa básica, de algumas conversas com especialistas, nós decidimos usar a expressão poeta porque a gente não quer levantar nenhum tipo de bandeira política, nem definir conceitos literários. Então, poeta foi o termo que a gente decidiu usar. Nossa pesquisa de campo começou aqui dentro da faculdade mesmo, foi uma indicação do Roberto, chegamos até o Joaquim, que é pró-reitor na universidade. Ele também é poeta e está relacionado com alguns eventos culturais aqui dentro da faculdade, da USCS. E ele indicou poetas, onde a gente deveria ir, o que a gente ia encontrar no sarau, por exemplo. Ele também conversou da relação entre poesia e mulher e também falou dessa questão do músico também, se ele é poeta sim ou não. O nosso segundo passo depois do Joaquim foi a Dalila, né? Ele nos direcionou a Dalila, que é uma agitadora cultural de relevância aqui da região do ABC. E a partir dessa entrevista, desse contato com ela, a gente começou a entender melhor a seriedade de ser poeta e de fazer poesia, que é uma questão de expressão também, mas de paixão. E ser poeta é uma profissão não remunerada, né? E a partir dessa conversa com ela, a gente conseguiu se preparar melhor também para as entrevistas. E a partir dessa conversa a gente descobriu que o que a gente queria no nosso livro eram personagens que levavam a poesia a sério, né? Que tratavam a poesia de uma forma séria, escrevia de uma forma séria. Depois da conversa com a Dalila, a gente chegou a Jurema Barreto, poeta aqui da região, e o Zô Bertolini também. Inclusive eles têm uma atuação forte, né? A Jurema foi uma das 10 poetas que lançaram o grupo, que participaram do grupo Livre Espaço, lá na década de 80, eles trabalharam também com a Cigarra, título que depois o Zô entrou, né, Gui? Isso, a Jurema ela criou a Cigarra na década de 80 e o Zô ele entrou na década de 90. Ainda na pesquisa de campo, a gente encontrou o Frederico Barbosa, que ele é diretor da Casa das Rosas, e nesse mesmo encontro também estava a Suzana Bussato, que é uma professora de literatura lá da Unesp, e também foi uma conversa muito bacana que deu pra gente, né, Gui, um direcionamento acadêmico e também de visão sobre poesia muito bacana, né? Deslanchou, né, o nosso trabalho. Foi ele que apresentou os principais contatos pra gente, que deu uma visão do estado de São Paulo, porque desde então a gente estava na área do ABC, né? Bom, então nesse encontro com o Fred e a Suzana também, ele foi crucial porque o Fred, sendo diretor da Casa das Rosas e promovendo diversas atividades relacionadas à poesia na cidade de São Paulo, é um dos centros de referência em poesia, ele foi capaz de dar pra gente diversos contatos de poetas que ele sabia que desenvolvem um trabalho bacana. E como a gente já estava procurando esse perfil de pessoas que levam a poesia muito a sério, que desenvolvem trabalhos culturais e ao mesmo tempo são muitíssimo apaixonados por poesia, a participação dele foi fundamental no nosso projeto. Eu diria que 95% das nossas personagens veio a partir desse help que ele deu pra gente, né? Ele gostou do projeto, apoiou e resolveu abrir a agenda dele pra gente. Então a gente tinha aí 14 nomes e a gente optou por escolher 7 desses. Eram poetas de várias regiões do Brasil, umas mais envolvidas com teatro, outras mais com prosa, outras mais com oficina cultural. Então a gente seguiu um caminho bem simples para escolher nossas 7 personagens, na verdade. A gente primeiro optou por um recorte geográfico, a gente buscou falar com as poetas que de fato moram na região metropolitana de São Paulo. Infelizmente a gente não tinha grana para viajar o Brasil inteiro. E também, acho que por uma seleção natural, assim, a gente entrevistou as poetas de quem a gente leu a obra, curtiu a poesia e responderam o nosso e-mail. Foi uma coisa bem intuitiva, bem natural, assim, a gente não teve problemas. Então, a Jurema foi nossa primeira entrevistada. Como ela não podia receber a gente na casa dela, eu fui até lá com o Sapão, com o meu carro, e levei até a casa da Mari. Era uma tarde de sábado, e a principal característica da Jurema é que
ela é bem extrovertida e como ela já conhecia a gente, né, fluiu muito bem a conversa, foi uma conversa muito gostosa e até que a gente terminou no sábado de noite, né? Rolou por muitas horas essa conversa. A gente anda muito a pé e conversa muito e fica prestando muita atenção no mundo, nas coisas, né? Hoje eu tenho uma poesia que eu falo assim, você fala assim, você é romântica, né? Você é poeta, você deve sonhar. Eu falei, é o contrário, né? A gente sofre muito porque você vive muitas situações que você não pode dar jeito, que você não pode resolver o mundo. Então você sente uma dor mesmo, né? Uma dor porque você não tem condições de resolver certos problemas sociais, né? Então, a minha poesia agora também tem uma vertente social também, né? Porque uma hora a gente tem que sair só do romântico, né? Eu adoro falar de amor, adoro falar de paixão, eu gosto de sensualidade, eu gosto mesmo. Mas eu falei, mas tem algumas horas que a gente também tem que falar do outro, né? Bom, a Isadora a gente já conhecia ela, já tinha batido um papo antes dessa entrevista oficial. O Elias chegou a encontrar ela num evento na Casa das Rosas, acho que durante a virada cultural. E a entrevista aconteceu no final de tarde, já escurecendo. A gente chegou no apartamento dela, que fica ali próximo da região dos Jardins. Eu lembro que estava rolando um vinil da Billie Holiday, tinha até um som ambiente. Ela tem uma relação muito forte com São Paulo, com a noite, é DJ, já foi estilista, também é praticamente uma agitadora cultural, porque trabalha num projeto chamado Cabaré Revoltaire. E também, dentre as nossas personagens, ela é a única que não tem um trabalho publicado, mas tem uma relação muito forte com a poesia. Gosta muito de estar escrevendo assim constantemente. Então foi uma entrevista muito legal. Eu ainda tenho a esperança de que isso cause uma coisa forte em alguém, ao ponto dessa pessoa mudar a atitude dela em relação a alguma coisa. Mas o tema também, às vezes, ele surge do nada. Às vezes tu passa por uma situação e daquela situação nasce um novo tema. E aí tu vai jorrando, vai anotando no teu caderno. Tu não pensa, não vou parar pra pensar naquela hora se aquilo lá que eu escrevi tem sentido, se não tem, se é bom, se não é. Não, deixa o negócio vir. Depois, a hora que tu sente que o negócio acabou, falar, agora deu, aí tu vai montar o texto, aí tu vê, tá, pô, isso aqui é bom de entrar? Não, isso aqui não é bom. Então, a entrevista da Ana Rush foi uma entrevista bem bacana. Ela recebeu a gente lá no apartamento dela, em Alto de Pinheiro, em São Paulo. A gente já tinha mantido um contato via e-mail com ela para esquematizar a entrevista. O Gui chegou a falar com ela por telefone. E foi uma entrevista que discorreu também bem legal, durou aí mais de 1 hora, ela contou coisas bem interessantes. Foi uma entrevista bem gostosa da gente fazer, foi um material bem rico. E algumas histórias que ela contou também foram coisas bem pessoais que a gente até se surpreendeu por ela receber pessoas estranhas e contar com certa naturalidade, sem perder aquela delicadeza de uma mulher que é professora também, e que tem um trabalho também cultural bem bacana. O recorte do tema mulher, em geral, sempre aparece, né? E até é bem-vindo porque a gente tem pouca coisa sobre literatura escrita por mulheres, assim, comparando um blocão da literatura ocidental, né? A gente fica lá mais num gueto, assim. Não é pra estar no gueto, mas, enfim, é um papel, né? Então, acho que isso sempre aparece. Aparece bastante o mundo do trabalho, acho que isso com certeza, assim, sempre aparece em algum lugar. Eu tenho a impressão, assim, que às vezes as pessoas que escrevem nunca falam sobre trabalho, né? E às vezes aparece muito, assim. No Acordados é direto, né? É o grande tema do livro, eu acho, quase.
Nos poemas também tem muito poema que tem a ver com essa coisa do cotidiano da pessoa que trabalha, né? Que eu acho que em São Paulo, uma coisa. Tem a coisa da cidade, né? Eu acho que para passar assim muito também isso, de você morar nesse espaço que é caótico, não acolhedor, não sei, que desagrega pessoas.